Nunca pensei que um dia contaria essa história. Sempre fui cético com tudo que envolvia o sobrenatural. Fantasmas, aparições e histórias de assombrações eram coisas que eu via apenas em filmes e lendas urbanas que as pessoas contavam para se divertir. No entanto, o que aconteceu comigo naquele hospital abandonado mudou completamente minha visão. Essa é uma experiência real, uma que ainda me tira o sono nas noites mais escuras. Tudo começou quando eu e meus amigos decidimos explorar um antigo hospital abandonado que ficava nos arredores da cidade. O prédio, que já foi o principal hospital da região, estava desativado há anos. Sempre ouvimos histórias sobre o local, pacientes que nunca saíram de lá, mortes misteriosas, principalmente a lenda da garota da janela. Diziam que uma menina, vestida com um vestido branco sujo de sangue, podia ser vista na janela do terceiro andar. Muitos moradores acreditavam que ela era o espírito de uma paciente que morreu ali e que, de alguma forma, nunca saiu. Era uma tarde de sábado e o tempo estava nublado, o que dava um ar ainda mais sombrio ao hospital. Quando chegamos, a primeira coisa que me impressionou foi o silêncio. O lugar estava completamente deserto, envolto por um ar pesado e uma sensação de abandono que era quase palpável. O prédio estava cercado por uma cerca enferrujada, com avisos de proibido entrar e perigo. Mas isso só aumentou nossa curiosidade. Como muitos adolescentes que se acham invencíveis, ignoramos os avisos e pulamos a cerca sem pensar duas vezes. O hospital era uma estrutura imponente, com janelas quebradas e paredes sujas, como se o tempo tivesse decidido punir aquele lugar. A entrada principal estava trancada, mas conseguimos entrar por uma janela quebrada na lateral do prédio. Assim que passamos para dentro, o cheiro de mofo e podridão nos atingiu em cheio. O corredor estava escuro e só tínhamos nossas lanternas para nos guiar. A luz fraca iluminava apenas alguns metros à frente, revelando velhas cadeiras de rodas, macas enferrujadas e equipamentos médicos cobertos de poeira. O lugar inteiro parecia uma cena congelada de um passado esquecido. Exploramos os primeiros andares sem grandes surpresas. Apenas o cenário típico de um lugar abandonado. Paredes descascadas, papéis espalhados pelo chão e grafites nas paredes. Tudo estava caindo aos pedaços. Mas o verdadeiro motivo de termos ido até lá era encontrar a janela onde a garota do hospital costumava aparecer. Decidimos subir para o terceiro andar, onde as histórias diziam que as aparições eram mais frequentes. À medida que subíamos as escadas, a atmosfera ficava mais pesada, como se algo invisível estivesse nos observando. Cada passo ecoava de uma maneira sinistra, e a sensação de que não estávamos sozinhos ficou ainda mais intensa. Naquele momento, uma parte de mim queria desistir, mas algo me empurrava adiante. Uma mistura de adrenalina e uma curiosidade mórbida. Chegamos ao terceiro andar e começamos a caminhar pelo corredor. Havia uma fileira de quartos dos dois lados, todos com portas abertas e janelas quebradas. O vento soprava lá fora, fazendo as cortinas velhas balançarem suavemente, criando sombras que se moviam de forma estranha. Eu estava focado na janela ao final do corredor, a famosa janela onde a menina aparecia, quando algo chamou minha atenção. Vi um movimento rápido no canto do olho. Olhei para o lado, e foi aí que a vi pela primeira vez. No quarto à minha direita, uma menina estava parada, olhando pela janela. Ela usava um vestido branco, sujo e rasgado, como se tivesse sido arrastada pela poeira do hospital. Seu cabelo escuro caía sobre os ombros, e ela estava de costas para mim, olhando para fora, completamente imóvel. Meu coração disparou e um calafrio percorreu meu corpo. Era como se eu estivesse congelado no tempo, incapaz de desviar o olhar. Pensei em chamar meus amigos, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa,
A menina virou a cabeça devagar e me encarou. Nunca vou esquecer aqueles olhos. Eram olhos vazios, sem brilho, como se toda a vida tivesse sido sugada deles. Seu rosto era pálido e inexpressivo, e por um breve momento, tudo ao meu redor ficou em silêncio absoluto. Não conseguia ouvir meus próprios batimentos cardíacos. O mundo parecia ter parado. Ela me observou por alguns segundos, e então desapareceu. Não correu, não se escondeu. Simplesmente sumiu diante dos meus olhos. Gritei, chamando Clara e Eduardo, que vieram correndo ao meu encontro. Quando expliquei o que tinha visto, eles ficaram pálidos. Clara achou que eu estava brincando, mas Eduardo sabia que algo estava errado. Eles entraram no quarto, tentando encontrar qualquer sinal da menina, mas não havia ninguém. A janela estava lá, suja e coberta de teias de aranha, mas a garota havia desaparecido completamente. Enquanto tentávamos entender o que aconteceu, um barulho metálico ecoou pelo corredor, como se algo tivesse sido derrubado. Todos nos viramos ao mesmo tempo, e foi quando vimos. A mesma menina estava no fim do corredor, parada em frente à janela. Desta vez, seus olhos estavam fixos em nós. Não conseguíamos nos mover. Ela parecia tão real, mas ao mesmo tempo, tudo nela parecia fora de lugar, como uma imagem distorcida de um pesadelo. Ela levantou a mão lentamente e apontou para nós. Uma sensação de pânico tomou conta de mim. Era como se eu estivesse sendo puxado para um abismo, incapaz de escapar. Não pensei duas vezes. Saímos dali o mais rápido que pudemos, descendo as escadas de qualquer jeito, tropeçando e esbarrando nas paredes. Quando finalmente saímos do hospital, nos jogamos no chão, ofegantes e sem acreditar no que tínhamos acabado de ver. Ninguém disse uma palavra, apenas ficamos lá, tentando processar o que havia acontecido. No fundo, sabíamos que não havia uma explicação racional para o que vimos. Nos dias que se seguiram, tentei racionalizar o que aconteceu. Talvez fosse uma alucinação, um truque da mente, ou apenas o fruto do medo de estar em um lugar tão assustador. Mas à noite, quando fechava os olhos, via o rosto dela, aqueles olhos sem vida me observando. Comecei a ter pesadelos recorrentes em que eu estava preso naquele hospital, incapaz de sair. Ela sempre estava lá, parada na janela, me observando de longe, sem nunca dizer uma palavra. Clara e Eduardo também foram afetados. Clara evitava falar sobre o assunto, e Eduardo começou a perder o sono, dizendo que sentia como se alguém o estivesse observando o tempo todo. A experiência nos marcou de uma forma que eu não sabia ser possível. Era como se algo daquela noite tivesse ficado conosco, nos assombrando silenciosamente. Decidi pesquisar mais sobre o hospital e a garota da janela. Descobri que, anos antes de o hospital fechar, uma menina de 9 anos havia morrido em circunstâncias misteriosas. Os registros eram vagos, mas falavam de uma paciente que passou meses internada, sem melhora, até que faleceu em um dos quartos do 3º andar. Dizem que os médicos nunca conseguiram descobrir o que realmente causou sua morte, e alguns enfermeiros relataram sentir a presença dela mesmo depois que o hospital foi fechado. Muitos acreditam que a garota da janela é o espírito dessa paciente, presa eternamente no local onde passou seus últimos dias. Às vezes, quando passo perto do hospital, ainda sinto aquela mesma sensação de ser observado, como se ela estivesse lá, me esperando. Eu sei que o que vi foi real. Não importa o quanto eu tente me convencer do contrário. Eu sei que estive cara a cara com algo que não deveria estar ali. Hoje, ao contar essa história, meu objetivo não é assustar, mas sim alertar. A curiosidade pode nos levar a lugares perigosos, lugares onde não deveríamos estar. E algumas coisas, uma vez vistas, não podem ser esquecidas. A garota da janela continua lá, esperando. E eu aprendi da pior forma que algumas portas ou janelas deveriam permanecer fechadas para sempre.